Fala pessoal, tudo bom? A ideia hoje é bem simplesinha, bem tranquila. Na última aula a gente estava falando sobre criação de views, né? E hoje nós vamos falar sobre procedures. Procedure. Vou colocar aqui o nome procedure. O que é isso? Isso nada mais é do que um procedimento armazenado. Tanto é que o nome disso aqui é storage procedure, porque é um procedimento armazenado. Agora, o que é um procedimento, pessoal? Procedimento é uma sequência de atividades que você armazena para otimizar o uso, e a gente não pode deixar de falar de proteger, blindar também o que esse procedimento faz, porque a gente, de certa forma, nós estamos encapsulando a rotina que vamos programar dentro de um objeto. E aí, toda vez que eu preciso, de repente, realizar alguma coisa, eu não preciso escrever tudo ou copiar e colar tudo, eu simplesmente chamo o objeto. Lembra da view? A mesma coisa. A view eu armazeno uma consulta inteira, pode ser bastante complexa, inclusive, e aí quando eu preciso dela eu simplesmente chamo a view. A ideia é muito parecida. O que muda? O que muda é que o corpo da procedure, ela tem uma composição, ela tem uma estrutura, né, bem definida, e é sobre isso que a gente vai falar. Tem uma coisa interessante que as pessoas costumam se confundir muito, que é para que serve esse delimiter aqui, né? Veja bem, eu estou fazendo um procedimento que ele pode fazer uma ou várias operações, ok? Então, no mesmo procedimento eu posso inserir um usuário, depois eu posso dar um select em alguma coisa, antes disso eu posso ter dado um update, atualizado alguma outra coisa. Tudo aquilo que a gente já estava vendo em aula pode ser realizado aqui dentro do meu procedimento, dentro da minha procedure, né? E é por isso que a gente usa o delimitador. Por quê? Porque cada procedimento que eu fizer aqui, procedimento, o que vem no final de cada procedimento? Ó, ponto e vírgula. Aí eu vou dar outro procedimento, o que vem depois? Ponto e vírgula. Então, cada procedimento, ao final dele, eu tenho que colocar um ponto e vírgula. Só que tem um problema, né? O ponto e vírgula, ele serve para encerrar a instrução. Então, o MySQL ele vai pensar assim: opa, encontrei um ponto e vírgula, então é porque o comando que eu estou processando acabou. Se o comando que eu estou processando acabou, quer dizer o seguinte, quer dizer que eu não tenho que fazer mais nada. É justamente por isso que nós utilizamos o delimiter. Ou seja, eu estou mostrando para o MySQL que durante esse período de execução, o delimitador, né, final, o padrão, não vai ser mais o ponto e vírgula. Eu estou dizendo que o delimitador vai ser o cifrão. Já vi gente colocando barra, já vi gente colocando outros caracteres, tá? Mas é muito comum você encontrar aí no mercado o pessoal utilizando o cifrão. Então eu estou falando assim pro MySQL. MySQL, durante essa execução aqui, ó, o delimitador não é mais o ponto e vírgula, hein? O delimitador final, fora da nossa estrutura de procedimento. O delimitador durante esse período aqui vai ser, né, durante esse pequeno período aqui, o delimitador vai ser o cifrão. Beleza? Por quê? Porque aí sim, dentro do meu procedimento, eu vou poder colocar cada coisa que eu tenho interesse e depois colocar um ponto e vírgula para finalizar. Tranquilo? Não tem muita dor não, viu, gente? Tanto é que depois eu vou finalizar o meu procedimento efetivamente, né? E aí eu dou aqui para ele o nosso cifrão, ou seja, esse é o delimitador final. Acabou de verdade agora o nosso objeto. E aí o que eu faço? Eu falo, ó, pega o delimitador e volta ele para ser o ponto e vírgula. Então a partir daqui para baixo voltou tudo ao normal, tá? Isso daqui é só um jeito da gente conseguir colocar vários comandos, vários procedimentos dentro de um mesmo objeto, de uma mesma procedure. Tranquilo? Não tem muita dor não. Aí vamos lá. Create procedure, estou criando o meu procedimento. É muito comum, ou pelo menos era muito comum, né? Vejo mais isso em sistemas antigos, mas era uma boa prática,
a gente sempre iniciava o nome do objeto, né, com uma siglinha que apontasse para ele. Lembra lá da view que eu colocava VW? Então, aqui no SP é porque eu estou criando uma storage procedure, ou seja, um SP e o nome do procedimento que eu quero, ok? Aqui eu estou colocando o teste porque realmente só vai ser um teste mesmo. Logo em seguida, eu preciso abrir e fechar os parênteses. Por quê, gente? Porque aqui dentro do parênteses é onde eu vou colocar os argumentos que eu preciso para o meu procedimento ser executado. Aí você fala, pois, Leide, mas e se não tiver nenhum argumento para eu passar? Ok, não passa nenhum argumento, mas ainda assim eu preciso que esse abre e fecha parênteses esteja aqui. Beleza? Depois, a estrutura é muito simples. Começo e fim, ou seja, begin e end. Aqui dentro é onde eu vou definir o que efetivamente eu vou fazer, ok? Então eu vou ter o corpo do procedimento. É muito comum na internet você encontrar procedimentos com select, viu? Muito comum. Honestamente, eu penso que se fosse para eu, minha opinião, tá, gente? Por favor. Eu penso que se fosse só para eu utilizar um select como retorno de um procedimento, né, de repente seria mais útil eu criar uma view. A não ser que o seu procedimento vá chamar uma view, né? Aí ok, se justifica. Agora, se a estrutura inteira for criada simplesmente para um select de retorno, aí vai pela view que eu acho que é mais natural, ok? Então, o meu objetivo é fazer um select. Então, cria uma view, ok? Se você tem dificuldade, se você não lembra como faz view, me avisa que eu te ajudo. Agora, se o teu objetivo é fazer um insert, por exemplo, vou dar um update, alguma coisa, e depois eu já vou dar o select da tabela que foi afetada para eu mostrar o registro que foi alterado, aí outra coisa. Aí já se justifica, tá entendendo? Então tudo depende disso. No meu exemplo aqui eu vou colocar o select simplesmente para deixar a coisa mais simples possível, ok? Então o que está acontecendo aqui? Ó? Eu estou criando um procedimento chamado SPTest, não estou passando argumento nenhum para ele, e o que ele vai executar? Um select lá no usuário. Então, basicamente, o meu resultado é isso aqui. Eu estou esperando ver isso daqui na tela, a tabelinha que já tinha aqui. Ok? Então, eu vou criar minha procedure, né? Vou executar esse código. Então, a procedure já foi criada. Você vai perceber que ela foi criada porque lá na tua tabela, lá no teu banco, aliás, você vai ter as tabelinhas, vai ter o olhinho da view e vai ter aqui a tagzinha, né, do referente ao storage procedure, é o procedimento armazenado. E como é que eu faço para executar isso? Né? A view a gente dá um select normalmente. Aqui não, aqui a gente faz um call SPTest. Olha que bonitinho, pum, executa o call test. E aí o meu MySQL foi lá e executou o que estava aqui dentro. Olha que bonitinho. Bem tranquilo, bem fácil, né? Fala a verdade. O ponto é que, como eu disse, né? Se for para eu executar um select, poxa, de repente eu estou matando a formiguinha com um canhão. Não precisa, né? Todo esse poder aqui, se a ideia é um select. Agora, olha que bacana, ó. Vou criar uma nova procedure. O pessoal fala proc às vezes, viu? Vou criar uma proc nova. Essa procedure vai ser insere usuário, ou usando aquele padrãozinho que você já conhece, insere usuário. Agora eu não vou dar um select mais no usuário. Agora eu vou dar um insert into usuário. Ó, estrutura que você conhece, não tem nenhuma dor aqui, tá? O que vai ter aqui? Eu vou ter o nome do usuário, vou ter o e-mail, a senha, data de nascimento e o cadastro. Olha lá, bonitinho, hein? Meu insert. O que vai mudar? O que vai mudar é que esses valores que eu estou passando aqui, eles precisam ser passados como parâmetro para minha procedure, como argumento para minha procedure para ela poder executar. Então, basicamente, de forma bem grosseira, eu vou pegar esses dados aqui, ó, e aqui vale a modelagem, tá? Então, por exemplo,
Se eu lembro que a minha tabela era se o nome do meu usuário era um varchar 70, não sei se vocês se recordam. É assim, ó. Todo argumento que é passado para procedure, ele tem que ter um modo, né? Eu brinco, eu falo que é a direção, mas é o modo, tá? É assim, ó, um parâmetro in, um parâmetro out ou um parâmetro in-out. Ou seja, é um parâmetro de entrada, eu estou mandando algo para dentro da procedure, ok? É um parâmetro de saída, isso quer dizer que eu vou estar pegando algo de dentro da procedure, algum processamento que aconteceu lá dentro, e vou utilizar esse valor lá fora da procedure, ou seja, algo executa e me devolve um valor, ok? E eu tenho o parâmetro in-out, que ele serve para as duas coisas. Eu posso mandar alguma coisa por ele, eu posso transformar ele dentro da procedure, e eu posso recuperar esse valor lá fora de novo, tá bom? Não tem muita dor, não. Nesse exemplo aqui, eu estou dando insert, gente. Então, o que acontece? Eu estou mandando dado para dentro da procedure. Então, todos esses meus argumentos aqui são do modo in. Então, funciona assim, ó. Deixa eu dar um enter aqui, ó, que eu acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem, ó. Percebam que eu só estou organizando, tá? Então, eu vou ter o parâmetro in, nome usuário. De que tipo ele é? Varchar 70. Nossa modelagem. Eu vou ter o parâmetro e-mail, que também é in, e também é um varchar. Ok? Eu vou ter o parâmetro senha, que é in também, entrada, até porque eu estou fazendo insert, né? E eu vou, e ele, se eu não me engano, é um varchar de 70 também. Olha lá. A data de nascimento. Data de nascimento já é date. Ainda assim, ó, é data de nascimento. Então, date. E por fim, o cadastro, que também é um parâmetro de entrada. Tem uma curiosidade aqui, né? Especificamente no caso do cadastro, de repente eu nem preciso dele, porque no final das contas eu vou utilizar a funçãozinha now, né? Então eu não vou nem passar ela como argumentação, nem vou pedir isso para o usuário, beleza? Simplesmente porque a data de cadastro o usuário não vai passar mesmo. Ah, estou cadastrando hoje às 17h07. Não, ele vai passar os dados e o próprio mecanismo já vai inserir. Só para não confundir você, ó, deixa eu colocar um negócio aqui, ó. Eu vou colocar um i na frente de cada nome, só para não te confundir. Por quê? Porque aqui dentro de cada dos valores, né, eu vou colocar, ó, exatamente o parâmetro de entrada. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer, deixa eu dar enter aqui, para ficar bem facinho de ver. Isso quer dizer que para o campo nome de usuário, eu vou mandar o dado que estiver lá no parâmetro i nome do usuário. I de in, tá? De recebido, de entrada, enfim. Para o campo e-mail, eu vou passar o i e-mail. Por que o i e-mail? Porque i é o parâmetro de entrada, de recebimento lá que o meu usuário passou. A mesma coisa para a senha e a mesma coisa para a data de nascimento. Olha que bonitinho lá, ó. Deixa eu mostrar como ficou bem bacana para vocês, ó. Essa é a minha procedure. Então, defini o delimitador para cifrão, criei a procedure com o nome SP insere usuário, defini quais são os meus argumentos, defini inclusive que são parâmetros de entrada, porque eu estou usando a palavrinha in, criei os nomes. É obrigatório esse i na frente aqui do nome? Não é, tá, gente? Você pode colocar o mesmo nome. O que eu não quero é te confundir, colocando nome usuário em cima e nome usuário embaixo, para não te confundir. Senão depois você vai copiar e colar o código e vai achar que sempre tem que ser assim. E não é, né? E-mail, senha, data de nascimento. Aqui, ó, que é importante, é o cadastro. O cadastro passa a funçãozinha now, porque aí ele vai pegar a data e hora do momento para poder fazer a inserção. Beleza? Percebam que esse bloco, ó, ele está dentro do meu begin e do end, porque é aqui que é o corpo, é aqui que a programação da procedure vem. Beleza? Não tem dor nenhuma, não tem dor nenhuma. Observe o código com calma, respira, tentem reproduzir ele aí. O bacana é que eu posso, deixa eu executar, né? Olha lá, vou executar minha procedure. Pronto, agora ela já existe no meu banco de verdade. Se eu atualizar meu banco aqui, você vai verificar, ó.
Opa. Ó, a minha procedure insere usuário. E como é que eu vou fazer para isso aqui funcionar? Ué, gente, a mesma coisa. Só uma observação. O código, cadê? A gente deu um select, não deu fazer agora? O código do usuário, o ID usuário aqui, ó, o campo ID usuário, como ele é autoincremente, eu não preciso passar ele por aqui, né? Beleza? Então como é que funciona? Eu vou dar um call, vou chamar o nome da minha procedure, ó, bonitinho, bacana, hein? Ela até já entra aqui no meu IntelliSense, na minha sugestão. O que eu fiz aqui para isso aparecer, né, caso você tenha dúvida? Apertei o Ctrl espaço, já apareceu aqui a minha procedure, né, como uma chamadinha. Se eu der 2 cliques nela, ele vai me trazer todos os argumentos que estão sendo esperados lá. Ó. Pode apertar o Tab também vai funcionar. A grande questão aqui é mandar o nome do usuário. O nome do usuário vai ser Slade. E-mail. Slade@email. Olha a criatividade, hein, gente? Senha. Senha, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5. Poderia, inclusive, aqui, ó, na minha procedure, meter logo um MD5 aqui, ó. Para ele já recuperar a senha e fazer ela criptografada, tá? Daqui a pouco a gente pode fazer. Detalhe, mexer agora, que ele já está criado, não está mudando nada. Então, a senha vai entrar sem criptografia mesmo, tá? E a data de nascimento, deixa eu colocar aqui, ó. Aqui. 2000, tô inventando, viu, gente? Não é isso não. 9, 10. Ó. Então, olha que bonitinho que ficou a minha procedure, hein? Procedure insere usuário, passo os dados e vamos executar. 1, 2, 3 e executei minha procedure. Ele já me disse aqui, ó, que um registro foi afetado. E se eu for agora e der o meu select, vou colocar aqui embaixo mesmo, tá? Select asterisco from usuário. Olha que bonitinho. Deixa eu aumentar aqui o trem. Olha quem apareceu aqui embaixo, ó. Opa. Eita, perdi agora. Cadê, gente? Aqui, ó. Aí. Ó. Usuário 4. Professor, e se eu executar de novo? Ó, Wilson. Executa proc. Pum. E dá o select. Olha lá que legal. O Wilson inserido, né? Lembra que eu falei que a procedure pode fazer várias coisas? De repente, ó, eu posso pegar esse select e colocar aqui embaixo, ó, como um segundo procedimento. Ó. O insert é o procedimento 1. Ó, tá vendo aqui? E o select é o procedimento 2. Aqui, ó, que bonito. Opa, 2. Ó, que bonitinho, ó. Vou aproveitar que agora eu já coloquei o MD5, né? A única coisa que eu vou ter que fazer é que eu vou precisar matar essa procedure. Drop procedure, sp insere usuário. Vou matar ela e vou recriar. Aqui. E vou executar de novo, ó. Slade Wilson. A senha eu vou continuar mandando 1, 2, 3, 4, 5, tá? Mas qual que é o resultado que eu estou esperando agora? Eu estou esperando que o usuário seja inserido, porém agora com a senha criptografada. E depois de inserir o usuário, eu espero que ele já deu select com todos os usuários novos. Beleza? Então vamos ver se isso funciona. 1, 2, 3 e pum. Ó, que delícia, gente. Ó. Ele inseriu o Slade Wilson, registro 6, já criptografado. Ó que bonitinho. E com a data de cadastro. Beleza? Não tem dor. Uma forma de trabalho muito interessante. Eu vejo muita discussão aí na internet se devemos ou não usar procedures, né? Então, lembra que eu falo que o banco ele é soberano? O banco tem que ter inteligência, né? E para ter inteligência ele precisa de procedure. Porque em última análise, quando você é DBA ou você está estudando para isso, você está modelando o teu banco, está criando tua tabela, está fazendo tudo. Você vai passar na sua documentação que quem quiser inserir um usuário deve utilizar a procedure SP insere usuário com estes parâmetros
né? Sendo este varchar, varchar, varchar e date. Percebe? Que você vai ditar a regra, o que vai acontecer lá dentro? Não interessa. Não interessa se eu já vou criptografar, não interessa se está usando a funçãozinha now aqui dentro, não interessa. O que interessa é que para a procedura funcional eu preciso receber esses argumentos, né, esses dados, vou executar alguma coisa aqui no corpo do procedimento e depois eu vou finalizar. Vou executar o que eu programei, no nosso contexto até estou entregando um select, né, como retorno, mas isso daí é a gente que define. Beleza? A procedure, ela me permite usar programação, né? Então, quando a gente pensa lá de repente num if, num else, a gente pode usar isso aqui também, né? Durante muito tempo, deixa eu fazer aqui, ó, outra procedure, ó. Vem cá. Vou usar a mesma, tá? Vou copiar mesmo. Só não vou usar o nome. Aqui, ó. Bem bonitinho. Eu vou criar a procedure SP usuário. Aqui, ó. O call vai ser aqui. Call SP usuário. A única coisa que eu vou mudar é que eu vou passar mais um parâmetro de entrada chamado ação, por exemplo, né? Que vai ser do tipo inteiro, ok? Por que que eu estou fazendo isso, gente? Ó, porque a minha ideia é a seguinte: se eu receber aqui vou colocar aqui na frente, ó. Se for 1, é porque eu vou dar um insert. Se for 2, é porque eu vou dar um update. E se for 3, é porque eu vou dar um delete, ok? Então não é só a ação, né? Eu vou passar a ação e vou receber o código. Lembrando que o código, nesse nosso contexto aqui, ele só vai estar carregado se for o update ou o delete. Ou seja, ainda que eu tenha que passar alguma coisa lá no meu call, aqui eu vou ter que passar assim agora, ó, a minha ação e o meu código. Se eu não tenho código, eu passo 0, não tem problema. O importante é que chegue aqui, ó, um inteiro para mim. E aí eu faço a pergunta, né? Ó. Então, aqui, bem bonitinho. E aí eu posso usar, ó, o nome que eu criei aqui. Se a ação for igual a 1, então executa o insert. Else, eu vou fazer assim, ó, else dá um select só, que aí vira atividade. Aqui tem uma coisa importante pra gente, é que o end if, como ele encerra o bloco o bloco condicional, né, a gente coloca o ponto e vírgula no final, tá bom? Então olha que interessante, eu vou criar uma procedure. Você consegue perceber que essa procedure consegue fazer tudo? Ela consegue fazer o insert, o update, o delete, consegue fazer o select, consegue fazer tudo sozinha. Fala a verdade, isso aqui é bem legal. Vai ficar de atividade aí para vocês. Então basicamente eu vou passar minha ação, e aqui eu estou dizendo que a minha ação é 1. Nesse exemplo, se eu passar qualquer outra coisa, ele vai direto para o select, né? Então não tenho muito que me preocupar com isso. Mas eu posso passar a ação, o código que eu pretendo fazer, né? E o insert e os demais dados, né? Porque se você prestar atenção, de repente vai diante de um update, eu vou passar os dados também. Então é importante que isso tenha. Ah, mas e se fosse um delete? Bom, então você ia passar a ação e o código e não ia passar nada nos outros campos, né? Poderia passar um texto, um varchar vazio. Deixa eu criar ele aqui, ó. Que bonitinho. Será que vai? Olha lá, executou. Então a partir de agora já está funcionando. Vou passar parâmetro 1, ação 1, lembrando que está na ordem, né? Então o primeiro que eu estou passando é 1, então ele entende que tem que dar um insert. Estou passando o código 0, porque se é insert não vai ter código mesmo. E estou passando os demais dados do jeito que a gente já tinha visto. Então eu vou executar aqui, ó. Já deu que um registro foi afetado. Vou copiar meu select aqui. Vamos executar? Olha que bonitinho, ó. Se tudo correu bem, o mais difícil é selecionar aqui. Ó. Olha lá, registro 7 inserido com sucesso. Caramba, e se fosse, vai, para valer,
esse negócio que eu estou querendo. Então eu ia fazer assim, else. Eu poderia já perguntar, lembra que nós fizemos lá? Se a ação for igual a 2, então, else. O que eu faria se a ação fosse igual a 2? Bom, então eu faria um update lá no usuário e iria definir os campos, né? De acordo com os valores recebidos, 7. O nome do usuário ia receber o nome do usuário. O e-mail ia receber o e-mail. Lá. A senha iria receber a senha criptografada, né? Já que eu estou mexendo com MD5, né? Aqui, a data de nascimento receberia e data de nascimento. Percebe que os dados de entrada são os mesmos? E a data de cadastro? Bom, data de cadastro já não seria mais necessária, né? Uma vez que eu já registrei. Se eu tivesse um campo data de alteração, aí eu poderia mexer nela agora, tá? O que vai mudar é que o where, ID usuário, vai ser igual, ao meu campinho de código. Olha só. Que eu nunca tinha usado, até porque implementamos agora. Então, a partir de agora, vai funcionar assim. Se vier a ação 1, ele executa o insert. Se não vier a ação 1 e vier a ação 2, então, ele vai executar o update. Se não, aí sim ele vai dar o select. Ou seja, se não for nenhum nem dois, ele vai dar o select. Esse select aqui, a gente até podia tirar, de repente tirar ele daqui para fazer ele aparecer sempre, né? Mas como é só teste, a gente só está brincando um pouco aqui, então eu não vou me preocupar muito com isso, tá bom? Mas vocês estão entendendo. Olha lá, deixa eu executar minha procedure. Vamos achar o que deu de erro aqui. Claro, né? Não fechei, né? Tudo isso daqui, tudo isso daqui faz parte de um mesmo else. Aqui. Percebe, Falta de não vai no identa, né? E quer que as coisas fiquem fáceis, né? Ok. Pelo menos tinha apagado, né? Vamos executar aqui, Ótimo, então funcionou. Então qual que é o teste agora? Eu vou mandar o código 1 e vou cadastrar o João. Então, vou cadastrar o João. Pum. Se tudo correu bem, o último usuário foi João. Olha lá, João, registro 8, perfeito. Então o que eu vou fazer? Agora eu vou mandar ação 2, vou mandar o código 8, ou seja, eu quero mexer com esse João, só que agora o nome dele vai ser João Martins. E o e-mail dele não é Slade, o e-mail dele é João. E o resto eu não vou mudar não. Então qual que é a minha expectativa? A minha expectativa é que a mesma procedure, como ela está recebendo agora a ação 2, ela entenda que ela tem que dar um update utilizando, né, no usuário cujo registro é 8. Vou executar aqui. Opa, um registro afetado. Se eu executar o meu select, antes João, agora virou João Martins com a alteração do e-mail, tudo funcionando graciosamente. Está tudo perfeito, perfeito. Tudo bem? Obviamente eu poderia lá em cima fazer a ação 3, né, no caso do delete. Na verdade eu vou querer que vocês façam isso, tá? Então não vou fazer tudo não, porque já tá bem explicadinho. O que mais que eu posso falar aqui de procedure para vocês? As procedures, lembra que eu falei que nós temos parâmetros, cadê? Falei em algum lugar aqui, que nós temos parâmetros in, parâmetro out e parâmetro in-out. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu posso recuperar informações que estão dentro da procedure também, ok?
que foram gerados ali dentro, né? Então deixa eu pegar aqui uma proc bem bonitinha, bem simples. Só vou pegar uma procedura bem simplesinha, só para a gente conseguir fazer o teste. Então aqui, ó, vai ser SP saída, tá? Por que saída? Porque agora eu vou usar um parâmetro de saída, ok? Eu vou chamar ele de quê? De saída. E vou dizer que ele, de repente, é do tipo inteiro. Isso daqui é importante, gente. Importante definir qual é o tipo de dado com qual tipo de dado eu vou preencher esse parâmetro, né? Porque é com base nisso daqui que eu vou poder construir a minha seleção aqui embaixo. Deixa eu explicar um negócio para vocês. Esse saída aqui, a gente tem que, para a gente falar dele, a gente tem que falar um pouquinho sobre variável, né? No MySQL, a gente consegue falar de variável de duas formas. Existem variáveis que são, como é que eu posso dizer? São variáveis que vão funcionar em todo o mecanismo aqui do banco de dados. A gente chama de variável de seção, tá? Sempre que você vê um arroba saída, por exemplo, né? É porque a gente está falando de uma variável de seção. Enquanto a tua seção estiver preenchida, essa variável que foi carregada com algum valor, ela vai estar funcionando. E existem variáveis que são de escopo. A variável de escopo, ela funciona aqui, ó, dentro do corpo da procedure, ok? A variável de escopo precisa ser declarada. Então você tem que dar um declare, ok? O nome da variável, teste e o tipo de dado dela, ok? Essa variável, ela só funciona aqui dentro. Ela não vai existir fora do procedimento. Na sessão em si, ela não vai existir. Então, quando essa procedure for chamada, for executada, a variável vai ser criada, vai ser carregada, vai fazer o que tem que fazer e depois ela morre, ela não existe mais. Tanto é que se eu tiver aqui fora uma variável de seção chamada teste e lá dentro uma variável de escopo chamada teste, isso aqui nem vai dar problema, porque elas estão em níveis diferentes, ok? Só pra gente exemplificar aqui. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo, vou mostrar. Deixa eu só finalizar aqui a história do áudio. Como que funciona isso? Sempre que eu estiver usando um parâmetro de saída, eu preciso chamar esse parâmetro, eu tenho que dizer, eu tenho que passar uma variável no lugar desse parâmetro para que eu possa utilizar ela. É assim, ó. Eu vou dar um call, SP saída, e aqui dentro, ó, eu vou colocar sei lá, valor. A variável valor. O que isso quer dizer, gente? Isso quer dizer o seguinte, que aqui durante o procedimento da minha procedure, eu vou atribuir um valor para o parâmetro saída, ok? E o parâmetro saída, por sua vez, vai jogar o valor que ele recebeu como atribuição, como ele é de saída, ele vai jogar o valor na variável que eu passei na hora de chamar essa procedure. Deu para entender? Então eu estou falando assim, ó, execute para mim a história de procedure saída e aproveita essa variável chamada valor. Como a posição em que essa variável foi passada foi justamente num parâmetro de saída, o mecanismo de banco de dados já entende o seguinte, que durante o procedimento, essa variável, esse parâmetro vai receber valor, e esse valor que ele recebeu tem que ser passado para a variável valor aqui. Vou mostrar direitinho para vocês. Ó. Imagina o seguinte, independente de ter um select aqui, eu vou pegar a minha saída e vou atribuir, eu vou definir um valor para ele. Eu vou colocar saída igual a 1. Só para vocês verem uma coisa. Vou executar. Aqui, gente, ó, isso que eu queria mostrar para vocês. Ó. Quando você vai atribuir um valor dentro da procedure, existe essa palavrinha reservada, set. Esse set, ele serve para definir. Então, olha o que eu estou falando. Eu estou falando que eu estou definindo saída, ok? Aqui, ó, estou definindo essa variável saída como valor 1, ok? Como eu vou chamar essa procedure assim, ó. Olha que bonitinho que vai ficar. Chamei a procedure, passei a variável valor aqui como argumento,
A variável valor já se identificou aqui com a variável saída, né, com o parâmetro saída. Durante a execução do meu procedimento, eu defini saída como 1, logo eu joguei 1 para a saída, o saída é um parâmetro, né, de saída, e jogou o valor para a variável valor. Então logo, valor está valendo 1 agora. E logo em seguida ele executou o segundo procedimento da proc aqui, que era o select. Professor, como é que eu sei que a variável valor realmente está com o valor 1? Ué, dá um select nela. Select valor. Ó, vou executar isso aqui. Olha o que aconteceu lá. Ó. A variável valor tem o valor 1. Por quê? Porque o valor 1 foi atribuído aqui. Olha que bonitinho. Ah, é marmelada. Isso não é verdade. Então muda, ué. 237. Pode ser? 1000. Não. Deixa eu quebrar ela aqui, matar ela. A gente pode criar, né, com create procedure if exists, né? Tô fazendo assim só para demonstrar. Ó, vou executar minha procedure, pum, executei. Ela atribuiu o valor, ela executou o select e a variável valor agora vale quanto? Ó, vale 2.371, exatamente como eu defini. É óbvio, né, gente, que a ideia não é definir um valor estático na execução. De repente você vai fazer algum cálculo, alguma coisa aqui no procedimento e vai pegar esse valor e vai jogar para fora, né? O que eu preciso que vocês entendam é isso, né? Essa procedure com o valor out, o que ele fez? Eu já defini esse parâmetro saída, né? Como sendo algo que vai mandar para fora o dado. Na hora de chamar a procedure, eu passei uma variável na posição dessa saída, ok? Durante a execução eu atribuí valor ao parâmetro saída, logo o parâmetro saída mandou o dado para minha variável valor. E aí eu posso recuperar e executar e, enfim, utilizar essa variável do jeito que eu quiser. Está claro? É bem facinho, viu, gente? Não é difícil, não. Nem sempre eu vou definir assim, ó. Nem sempre eu vou setar, a gente fala setar, eu vou setar esse valor diretamente. Muitas vezes o valor ele vai ser de repente processado num select mesmo, né? Então, ó, select, existe um operador count do select que ele me retorna a quantidade. Nesse caso, ele está me dizendo que a quantidade de usuários, né, a quantidade de usuários da tabela são 8. Então, olha o que eu vou fazer, ó. Eu vou dar um select count, eu vou mandar esse valor, ó, para minha variável saída, ok? Então agora eu vou contar quantos usuários eu tenho na tabela, vou jogar isso para dentro da palavra saída, into, né? Into saída, e vou fazer essa verificação baseada na tabela de usuário. Então, olha que bacana que vai ficar, ó. Vou executar. Agora, eu vou chamar minha procedure. Também estou passando aqui a variável valor. A variável saída vai ser preenchida conforme essa consulta, ó. Então, eu vou contar quantos usuários eu tenho lá na minha tabela de saída e vou jogar o valor dentro do parâmetro saída. O parâmetro saída alimenta a variável valor, justamente porque é um parâmetro, ó, out, e aí eu consigo recuperar ele aqui fora. Vou executar, pum, executei. Se eu executar agora o select valor, olha que bonitinho lá, ó. Eu tenho 8 usuários na minha tabela de usuário pela procedure. Então olha que bacana, tem um milhão de coisas acontecendo aqui e eu nem estou muito preocupado com isso, né? Eu poderia utilizar este recurso aqui, ó, chamar o meu SP usuário e de repente chamar minha SP saída depois, não poderia? Porque aí ele já faria as coisas juntos. Ou simplesmente chamar ela aqui, ó, viu? Aqui. Executa os dois juntos, não um embaixo do outro, pessoal, que bacana que ia ficar. Ó. Executei aqui, ó, pum. Ah, tô dando update, gente, ó, vocês nem me corrigem. Ah, que legal.
Agora ele já inseriu, já fez toda a tratativa e já me trouxe aqui, que agora eu tenho 9 usuários, e está perfeito, perfeito. Na primeira execução, estava com o parâmetro 2 e ação 2 é o update, então não daria certo, né? Bacana esse negócio, né? Fala a verdade. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Eu vou me encerrando por aqui. Ah, não, peraí, falta o parâmetro inout. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Mais um, copiar de novo, tá? O parâmetro inout, pessoal, ele é bem tranquilo também, né? Vou colocar aqui, SP ambos. Olha como eu estou inspirado para dar nome de procedure hoje. A grande sacada, aqui ó, inout. A grande sacada é que esse tipo de parâmetro, ele permite que você receba um dado de fora, você manipula esse dado e devolve ele na mesma variável. É assim, ó. A diferença aqui é que o parâmetro inout, na hora de ser chamado, ele vai receber um valor também. Pior que o exemplo, deixa eu ver um exemplo aqui. O pessoal usa muito isso para fazer cálculo, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Aqui, eu vou pegar a saída. Opa. Vai ser igual a saída. Para fazer quadrado, se bem que tem função pronta, mas enfim. Só para dar um exemplo, tá? Olha o que está acontecendo, ó. Saída, ele é um parâmetro de entrada e de saída. Isso quer dizer que ele vai receber um valor, ele vai processar esse valor e vai devolver esse valor para fora da procedure do mesmo jeito, ok? Isso daqui por si só já me diz o seguinte, que valor tem que valer alguma coisa antes da procedure ser executada. Concorda comigo? Justamente porque ele é um parâmetro de entrada, né? Então eu vou falar que valor vale, deixa eu ver, vale 7, ok? Olha só. Nunca se esqueça, hoje eu falo nunca se esqueça e esqueço, né? Nunca se esqueça da palavrinha reservada 7 para atribuir valor, né? Então olha o que eu fiz, ó. A variável valor vale 7 agora. Quando eu chamar o meu SP ambos, eu vou passar como argumento a variável valor. Lembrando que a variável valor já vale 7. Então, esse é o atributo, é a parte in desse atributo. Então, ele vai receber 7 como entrada, ok? Dentro do meu procedimento, eu vou pegar a minha variável 7, vou fazer um cálculo, ou seja, vou pegar ele vezes ele mesmo, e vou acabar produzindo o quadrado aqui, né, 7 vezes 7. E o que acontece? Como eu estou trabalhando com a variável que já é um parâmetro de entrada e de saída, o valor resultante dessa variável vai ser devolvido para a própria variável que foi utilizada na hora de chamar. Tá entendendo? E aí acabou meus problemas de novo, porque aí eu já vou conseguir selecionar exatamente essa variável agora com um valor diferente. Ou seja, entrou 7, foi processado lá dentro e está saindo 49. Percebe? Deixa eu criar essa variável aqui, ó, essa procedure aqui. Bem bonitinha. Então, ó lá. Defini o valor da variável como 7, executei a minha proc, passando 7 como argumento, e vou selecionar o valor agora. Olha que interessante, ó. O valor resultante é 49. Por quê? Porque saída é um parâmetro de duas vias. Ele recebe o dado, ele processa e ele carrega alguma coisa nessa própria variável saída e manda de volta para a variável que chamou ele. É bem simples, eu não sei se confundiu um pouco sua cabeça, mas não tem dor nenhuma, gente, é bem tranquilo, tá? Fato é que com procedures, histórias de procedures, a gente consegue fazer um bocado de coisa legal, um monte de coisa legal, ok? Então nós vimos aqui a criação bem simples de procedure, vimos inclusive que tem gente que usa para select natural, apesar da gente não defender muito essa prática. Criamos uma procedure que vai encapsular um insert, já passando parâmetro de entrada, bem legal, muito legal isso. Depois, nós fizemos um insert usando um pouquinho mais de lógica, né? Agora nós temos um if, que baseado no código, baseado na ação, que é um argumento de entrada,
a gente escolhe se vai fazer um insert, um update, um delete ou um select, ok? Depois nós utilizamos o parâmetro de saída, ou seja, eu faço alguma coisa dentro do meu select, da minha procedure, e o resultado que eu obtive lá dentro eu mando para fora. Lembrando que nesse caso, ó, a procedure tem que ser invocada aqui, já passando a variável na posição que você quer. Por que eu falo posição, pessoal? Porque pode ser assim, ó, eu posso ter um parâmetro de saída, um parâmetro out, né, com o nome que você quiser, e eu posso ter um in aqui, nome, né, que é um varchar de 10. Exemplo só, tá? E aí neste caso eu passaria assim, ó. Percebe? Do mesmo jeito. Primeiro argumento aqui é o meu parâmetro de saída e o segundo argumento é um parâmetro de entrada apenas, sendo ele varchar, né? Só um exemplo aqui, só para você entender por que eu digo posição, tá bom? Vou tirar aqui para não quebrar tudo. E vimos também o parâmetro de duas mãos aqui, que é o parâmetro in-out, né? Tem gente que defende muito o uso do in-out para tudo, né? Mas o legal é você saber todas as possibilidades que você tem. Nesse caso aqui, eu preciso de um valor já definido numa variável antes de chamar a procedure, ok? Quando eu chamo ela, eu passo esse valor, entendendo que esse valor ele é dos dois, é de entrada e de saída. Ou seja, ele já vai trazer um valor para dentro da procedure. Esse valor será processado, esse valor pode ser alterado, né, durante esse procedimento, esse processamento, e o valor resultante disso vai ser devolvido para a própria variável. Olha que legal. E aí eu posso utilizar ela, posso selecionar ela posteriormente. Certo, senhores? Por isso que eu digo que a inteligência tem que estar no banco. Tem que estar no banco. Se o cara tentar inserir, faz de conta que o cara quer dar um insert na tua tabela lá. Ué, então ele vai usar a procedure SP usuário. Ué, mas e se ele passar o nome aqui na frente? Bom, se o nome vier aqui como primeiro argumento, eu sei que o nome não é inteiro, é um varchar, então eu já vou dar a exceção logo no começo. Percebe? Então, a gente tem que preparar o nosso mecanismo de banco de dados para ele ser inteligente. E aí o legal é que não importa mais o sistema. Não importa se vai ser um site, um serviço online, se vai ser um aplicativo, não importa o que vai ser. O que importa é que quando bater no banco, quer gravar aqui, tem que gravar por meio da procedure SP usuário, passando os argumentos todos do jeito que eu quero. Eu defino a regrinha do jogo, percebe? Eu, banco de dados, né? Eu, banco de dados, estou definindo a regra. Beleza, senhores? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aprendido. O que eu quero de atividade? Eu quero que vocês façam, sabe essa que eu criei aqui? Essa aqui mesmo, né? Que permite escolher qual é a ação realizada. Eu quero que vocês finalizem essa procedure aqui, colocando todas as operações, tá? Ou seja, eu quero que você insira valor, eu quero que você atualize o valor, lembrando que isso já está pronto, né? Eu quero que você apague o valor, né? E eu quero que você, o registro, né? E quero que você também deixe um select aí. Eu acho que eu quero select para tudo, viu? Bom, façam aí do jeito que vocês acharem mais coerente, né? Um código para o select ou o select para tudo, beleza? Eu acho que dá para incrementar, eu acho que dá para falar select específico. Por exemplo, eu quero o usuário 10, especificamente o usuário 7, o usuário 5, o usuário 8, o usuário 1000, não importa. Então, eu vou querer isso mesmo. Então você vai ter uma outra ação aqui, ó, que vai ser de usuário específico, ok? E aí no lugar do código você vai realmente passar o código do fulano, e aí você vai dar um select usando a cláusula where lá embaixo, para retornar especificamente o usuário daquele código, pode ser? Legal, pessoal? Então obrigado, viu? Vou encerrando aqui, qualquer dúvida é só falar. Um abraço, tchau, tchau. Tá fácil, vai, tá fácil.